Agora é o seguinte, nós vamos falar aqui através de Skype. Pois é, vamos falar com ele, o infectologista, que está muito por dentro desse assunto, que é a vacinação para as crianças, né? Então tem muitas dúvidas. E o doutor Renato Kfouri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Renato, tudo bem? Olá, Camila, prazer estar com você, um bom dia e todos que nos acompanham aqui da TV Gazeta. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E eu queria já começar sabendo por que tanta polêmica que a gente está vendo aí nas redes sociais, nos noticiários, em relação à vacinação das crianças contra a Covid-19. Olha, Camila, lá no começo a gente falava muito que as crianças eram proporcionalmente menos acometidas, que deveriam ser as últimas a serem vacinadas. Era verdade mesmo, mas foi dada muita ênfase que a percepção, ao meu ver, da população foi que crianças não precisariam ser vacinadas. Nunca foi dito isso, na verdade a gente achava que elas deveriam ser as últimas, porque o risco de formas graves, o risco de morte é muito maior nos idosos, nos adultos, naqueles que têm doenças crônicas, do que na população pediátrica. Mas essa população agora de maior risco já foi toda vacinada e chegou a vez das crianças, né? E o mesmo rigor que nós tivemos aí para licenciar as vacinas para os adultos, para os adolescentes, para as grávidas, para os idosos, tivemos também com as crianças. Então a vacina foi aprovada agora para criança de 5 a 11 anos. Em breve nós vamos poder vacinar também os mais novinhos. A vacina da Coronavac vem para provavelmente a partir de 3 anos. A da Pfizer a partir de 2. Então, quanto mais gente a gente vacinar na população, claro, com vacinas seguras, melhor vai ser. Então esse foi, eu acho que, um conceito que a gente transmitiu, tanto reforçou a importância da vacinação dos adultos, que criou-se a ideia de que as crianças não precisariam ser vacinadas. Engano nosso. As crianças também têm doença grave, mais grave até do que todas as doenças do calendário juntas, viu? A gente, se somar as mortes por sarampo, cachumbo, por rubéola, só a Covid matou muito mais do que a Covid-19, do que todas essas somadas juntas. Então, esse número com certeza já confirma a importância de vacinar as nossas crianças também. Agora, o senhor participou da audiência pública, né? O que ficou definido nessa audiência, doutor? Olha, foi uma audiência lamentável, né? Onde o Ministério acabou chamando negacionistas, antivacinas, para fazer um debate pseudocientífico, porque eles não tinham condições de discutir com as sociedades científicas, condições de discutir com a academia, trazendo teorias conspiratórias. Foi muito difícil, né, colocar tudo isso para a população. Eu acho que isso também atrapalhou bastante. Você tem toda a razão, Camila, quando fala que esses grupos, né, que são contra a vacinação influenciam, né, negativamente as famílias. Então, a decisão da Anvisa já estava dada. A decisão da Câmara Técnica, que assessora o Ministério, já estava colocada. Era uma questão de comprar a vacina e disponibilizar, que o Ministério acabou fazendo só depois disso. Fez um ato protelatório, ao meu ver, político, sem nenhuma utilidade, que serviu mais para criar insegurança na população do que para ajudar alguma coisa. Não serviu para nada, ao meu ver. Tá certo. Agora, essas vacinas, elas já chegaram, elas já estão sendo distribuídas? Como é que está esse processo? E eu queria saber também se tem uma data definida para o início da vacinação. O primeiro lote, o primeiro carregamento chega, acho que depois de amanhã. Chega dia 13, embarca dia 12 nos Estados Unidos, 1.200.000 doses. Chegando aí depois de amanhã, na quinta-feira. Eu acredito que com a distribuição, na segunda-feira, a gente já começa a vacinar nossas crianças de 5 a 11 anos. Semanalmente receberemos 3 lotes aí de 1.400.000, que daria mais ou menos 4 milhões em janeiro, mais outros 7 milhões em fevereiro e provavelmente, segundo o anúncio do Ministério, mais outros cerca de 9 milhões em março, o que completaria as 20 milhões de doses suficientes para darmos a primeira dose para as crianças, para todas as crianças de 5 a 11 anos. Essa população no Brasil é de 20 milhões de crianças. Doutor, é a mesma, a vacina é a mesma que é aplicada em adultos ou tem uma vacina especial para as crianças? É especial, Camila. A gente não tem a mesma vacina porque ela, a exemplo de outras formulações pediátricas, a vacina da Covid para crianças menores de 12 anos,
a gente usa 1/3 da dose, né? Com duas enormes vantagens. Uma é a economia, com uma dose de adulto se faz 3 pediatras, e outra é a questão da segurança, né? Então, menos vacina, menos concentração, menos chances de efeitos colaterais. Isso já está sendo visto. Os Estados Unidos, por exemplo, já aplicaram 8 milhões de doses em crianças de 5 a 11 anos. E o que eles viram foi exatamente isso. Os efeitos colaterais são mais raros ainda do que em adolescentes de 12 a 17 anos, que já é raro ter efeito colateral. Em crianças de 5 a 11 anos, ela foi mais segura ainda, com menos efeitos colaterais. Então, confirma o que a gente imaginava, né? Concentrações menores. Mas é uma nova vacina que precisa chegar, não é pegar a vacina de adulto e aspirar um pouquinho menos, fazer uma adaptação, não. Vem num frasco diferente, num diluente diferente, então é uma vacina própria que deve chegar logo. Tá certo. E quantas doses, doutor? 2 doses, nós vamos definir o intervalo ainda na Câmara Técnica, provavelmente vamos fazer de 2 meses, como fizemos para os adultos. Isso se traduz, em geral, para uma resposta melhor do que fazer intervalos muito curtos. Então, nós vamos dar, provavelmente, com 2 meses de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Doutor, e deixar aqui, mais uma vez, destacado o quanto é importante cada pai, cada mãe, cada responsável levar as crianças para serem vacinadas. Então, previsto para começar a partir de segunda-feira, provavelmente, né? Então, deixar mais uma vez esse recado do senhor para que as pessoas levem suas crianças para serem vacinadas. Perfeito, eu acho que esse é o recado principal. Não acredite em fake news, não acredita em discursos de gente que tem toda a intenção e tem outros interesses de não promover a vacinação de seus filhos. Né? Quem hoje pode ter um filho nessa idade e perder para a Covid-19, uma doença hoje evitável. A gente não vai dormir tranquilo se um filho nosso for internado, tiver uma Covid grave, ficar sequelado porque não tomou vacina. Exatamente. Então, muito cuidado com essa desinformação. A vacina é segura, vamos vacinar e proteger nossas crianças. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Para você saber mais sobre o trabalho do doutor Renato Kifuri, é só entrar no Instagram, que é @Renato Kifuri, que se escreve K-F-O-U-R-I, @Renato Kifuri. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado, ótimo dia. Até mais.